o dom do Espírito. Durante o período entre sua ressurreição e sua ascensão, Jesus continuou a instruir seus discípulos no poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 2. Instruções lhes foram ministradas no período imediatamente que se seguiu à ascensão. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5 e versículo 8. Lucas, capítulo 24, versículo 49. O cumprimento dessas promessas começou no dia de Pentecostes. Mas o que está implícito no Pentecostes? O Pentecostes, publicamente, marca a transição do antigo para o novo pacto e significa o começo do agora, do dia da salvação, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2. É o umbral do último dia e inaugura a nova era na qual a vida escatológica do futuro invade a presente era ruim de uma maneira proléptica. E assim, do ponto de vista neotestamentário, o cumprimento ou fim das eras raiou. Naqueles que, pelo dom do Espírito, estão em Cristo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Aquilo que é novo no ministério do novo pacto do Espírito, portanto, se relaciona inextricavelmente com a significação do evento do Pentecostes. O Novo Testamento fornece dois liames distintos e maiores, ainda que harmoniosos de interpretação para os eventos do Pentecostes, o lucano e o joanino. O testemunho lucano. O Novo Testamento vê o Pentecostes como vê o Calvário, como um evento com significação multifacetada. Uma variedade de tributários da teologia bíblica flui dele. O modo no qual ele é entendido como um aspecto da obra de Cristo é central à sua interpretação. O relacionamento de Jesus com o Espírito em Lucas e Atos pode ser traçado através dos 3 estágios que já analisamos. O primeiro estágio está em sua concepção de Maria pelo poder do Espírito. O segundo começa com seu batismo, quando recebeu a unção messiânica como o novo Adão, Lucas capítulo 3, versículo 22 e 23. O homem da era messiânica, cheia do Espírito, Lucas capítulo 4, versículo 1. E versículos 18 a 21. Ungido com o Espírito, ele andou por toda parte fazendo o bem, ou seja, proclamando que o reino está agora presente e revelando evidências de sua presença em suas obras poderosas. Atos, capítulo 10, versículo 38. O terceiro estágio começou com sua ressurreição e ascensão, quando ele foi batizado com água por João, e ele mesmo é quem batizava com o Espírito Santo. Lucas, capítulo 3, versículo 16, Atos, capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 16. E revestiu seus discípulos com o poder do alto. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aquele que primeiro recebeu ficou cheio do Espírito e foi sustentado por ele. Então entrou na nova era de relacionamento, em quem a promessa do Pai se cumpriu. Lucas, capítulo 24, versículo 49. E agora possuía a prerrogativa de enviar o Espírito. Espírito e fogo. O batismo que Jesus recebeu no Jordão e o batismo que ele inicia no Pentecostes são notavelmente diferentes, mas se relacionam intimamente. João anunciou que o batismo de Jesus seria com o Espírito e com fogo, introduzindo a era messiânica através da destruição cataclísmica.
Jesus entendeu que ao conceder o Espírito a seu povo e introduzir a nova era, ele mesmo experimentaria a realidade que seu batismo no Jordão transmitiu, ou seja, um batismo de fogo. Toda a sua vida emocional se engrenava a esse evento, como suas próprias palavras testificam. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 50. O que João Batista não conseguia entender claramente era que o fogo do qual ele falava cairia sobre o próprio Messias no abandono da cruz. De fato, mais tarde, João expressou sua dúvida sobre a significação do ministério de Jesus, aparentemente porque lhe faltava fogo. Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 23. As pesquisas de Lucas não eram insuficientes então, quando em seu registro das palavras pós-ressurreição de Jesus aos discípulos sobre ser batizado com o Espírito Santo, ele não faz menção de fogo. Suas chamas haviam sido exauridas em Cristo. Parte do simbolismo das línguas de fogo que os discípulos viram no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 3, bem que poderia estar na insinuação de que este é um batismo de poder gracioso em vez de poder destrutivo, em virtude do juízo que Cristo havia vicariamente suportado em sua paixão. Promessa cumprida. Em seu sermão no Pentecostes, Simão Pedro nos faz momentaneamente recuar aos eventos da história, a fim de fornecer-nos um vislumbre de uma transação entre o Pai e o Filho mediador, com o fim de dar-nos mais percepção do significado do Pentecostes. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo Cristo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. Há dois aspectos nessa promessa. O dom do Espírito é um elemento central no novo pacto, o qual Deus prometera dar a seu povo. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. E a essência interna da promessa dada a Abraão, Gálatas 3, versículo 14. Mas outro aspecto emerge, pois o dom do Espírito foi prometido a Cristo a fim de cumprir as promessas messiânicas. Assim aspergirá muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Isaías, capítulo 52, versículo 15. Capítulo 53, versículo 12. É pelo dom do Espírito a Cristo e a concessão do Espírito por Cristo que se cumpriu a promessa do Pai a seu Filho feita no Salmo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por tua herança. O cumprimento da grande comissão se concretiza no poder do Espírito. A súbita realidade revelada publicamente pelo Pentecostes consiste em que o Cristo que subiu e agora pedia ao Pai que cumprisse sua promessa, recebeu o Espírito para seu povo e agora o derramou sobre a Igreja, para que a era messiânica, iniciada na ressurreição de Cristo, pudesse alcançar em seu fluxo os que se unem a ele pela participação no único Espírito. Portanto, a semente de Abraão seria agora uma bênção para todas as nações da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Nova criação. Os acompanhamentos físicos e visíveis da vinda do Espírito ajudam a derramar mais luzes sobre sua significação multireproduzida, visto que levam os ecos de vários temas do Velho Testamento. O som
como o soprar de um vento violento, ecoa a imagem da poderosa operação do Ruach Elohim da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2, sugerindo que o evento que estava por acontecer marca o início de uma nova ordem mundial. Juízo revertido. Na manhã do Pentecostes, os discípulos começaram a falar em outras línguas para que os visitantes a Jerusalém ouvissem a mensagem do Evangelho em seu próprio idioma. Atos, capítulo 2, versículo 4. A declaração de Lucas aqui é acompanhada por uma lista de nações. Atos, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 12. Justamente como o registro de Gênesis, onde a linguagem humana foi confundida, é acompanhado por uma lista de nações. Gênesis 10, versículo 1 a 32. Parte da resposta à pergunta, que quer isto dizer? Atos, capítulo 2, versículo 12. Portanto, parece ser que temos aqui o reverso de Babel, a fundação da comunidade dos reconciliados. I.H. Marshall realçou que o número 120, Atos capítulo 1, versículo 15, era o número mínimo de homens requerido para estabelecer uma comunidade com seu próprio concílio, de modo que esses primeiros cristãos fossem capazes de formar uma nova comunidade. No dia de Pentecostes, essa nova comunidade tornou-se a esfera na qual o reverso escatológico dos feitos do sinal começou a aparecer num povo reconciliado, consistindo de judeus e gentios, possuindo um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Unido pelo Espírito. Os efeitos de Babel foram assim reprimidos. Agora, a palavra da reconciliação será pregada em muitos idiomas, já que os discípulos receberam o poder prometido do Espírito que os capacitou a testificar de Cristo por todo o mundo. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Atos, capítulo 1, versículo 4. Há, contudo, outra dimensão para esse inusitado fenômeno de falar em línguas, caso as línguas em pauta aqui e na igreja de Corinto eram da mesma natureza de línguas estrangeiras. Ao discutir a questão do falar em línguas em 1 Coríntios 14, Paulo cita Isaías 28, versículo 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. E indica que línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21 e 22. O contexto dessas palavras em Isaías é o da rejeição do pacto. Em razão da imaturidade das disposições comportamentais de seu povo, Deus falara numa pronúncia que não será bem-vinda, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Isaías, capítulo 28, versículo 11. Aqui, como em outra parte, o ouvir línguas estranhas é um sinal do juízo prometido por Deus a seu povo pactual. Deuteronômio, capítulo 28, 49, Jeremias, capítulo 5, versículo 15. E indicação de que o reino está sendo tirado deles e dado a um povo que produzirá fruto próprio. Mateus, capítulo 21, versículo 43. O universalismo do Pentecostes também tem seu lado escuro. Israel começou a experimentar um endurecimento parcial até chegar à plenitude dos gentios seja introduzida. Israel começou a experimentar um endurecimento parcial até chegar à plenitude dos gentios seja introduzida.
Romanos capítulo 11, versículo 21. Pentecostes e Sinai. Até o primeiro século, tudo indica que o dia do Pentecostes estava associado à promulgação da lei no Sinai. Até o segundo século, pensava-se que isso envolvera os 70 idiomas do mundo, e essa tradição já era comum. Mas mesmo que essa associação no judaísmo seja questionada, um Sinai Pentecostes paralelo é estabelecido no próprio Novo Testamento. A revelação de Deus a Moisés no Sinai foi acompanhada com fogo, vento e um idioma divino. Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 21. Moisés havia subido ao monte. Quando desceu, tinha em sua posse os 10 mandamentos, a lei de Deus. Cristo também recentemente subira. No Pentecostes, ele desceu não com a lei escrita em tábuas de argila, mas com o dom do seu próprio Espírito para escrever a lei nos corações dos crentes e com seu poder capacitá-los a cumprir as demandas da lei. Assim, a promessa do novo pacto começa a cumprir-se. Conferir Jeremias 31, versículo 31 a 34, Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. A significação da profecia. Na exposição que Pedro faz da significação dos acontecimentos do Pentecostes, as palavras da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, são centrais. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. O termo profecia prova-se ser alusivo aos estudos bíblicos. Mas o que é claro neste contexto é que Pedro entendeu o profetizar referido por Joel como sendo cumprido no fenômeno do falar em línguas de uma maneira que o povo pudesse entender. Pedro, assim, considerava as línguas, quando entendidas naturalmente pelos ouvintes ou interpretadas para eles, como o equivalente funcional de profecia. O lapso do Espírito foi o cumprimento da profecia de Joel nos últimos dias. O dia do Senhor, há muito esperado, enfim chegara. Os poderes das eras por vir, enfim, se concretizaram. O caráter característico disto era uma distinção na distribuição do Espírito. Enfim, ele foi derramado por Cristo numa medida irrestrita e distribuído sem limitação geográfica e étnica sobre todo o povo. Implícito nisto está o princípio de que o caráter distintivo da economia pactual mosaica, dado divinamente, porém temporariamente, agora se tornava obsoleto. Esse é o papel de Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. No Antigo Pacto, o efeito típico da vinda do Espírito era a profecia, com seus vários modos de produção. Números, capítulo 11, versículo 24 a 29, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10 e 11. Para expressar em termos gerais, ele só se limitava a uns poucos homens, quase que exclusivamente. Agora, no Novo Pacto, as fronteiras da economia mosaica, dentro das quais o Espírito se havia, de modo geral, manifestado previamente, se tornaram obsoletas. Todos, filhos e filhas, profetizam. Os jovens têm visões, os idosos têm sonhos. Estes eram, naturalmente, modos de comunicar o conhecimento de Deus sob o antigo pacto. Agora, em Cristo, as antigas distinções são nulificadas. Agora, todo o povo do Senhor possui o conhecimento de Deus anteriormente experimentado só pelos profetas. Isso foi exatamente o que Moisés mesmo
esperara com anseio, mesmo que jamais poderia ser experimentado sob a economia mosaica. Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse seu espírito. Números capítulo 11, versículo 29. Agora se tornava realidade. Quando visto dentro desta velha nova perspectiva pactual, a preocupação central aqui não é os resultados específicos que tanto fascinam a igreja contemporânea. Por exemplo, se as mulheres podem pregar ou profetizar, ou se a profecia é um dom contínuo para a igreja em todas as épocas. Aqui, profecia é uma metonímia para a participação do Espírito messiânico e a experiência do conhecimento do Senhor, o qual só o Espírito de Deus pode dar. Conferir 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Já no Velho Testamento, o homem do Espírito era o profeta, Oséias, capítulo 9, versículo 7. E no judaísmo desse período, possuir o Espírito de Deus era ser profeta. Aquilo que veio ao povo, em termos gerais, através dos canais oficiais na economia mosaica, via profetas, sacerdotes e reis. Agora pertence a todo o povo do Senhor por Cristo através de seu Espírito. Um status profeta e relacionamento, conhecimento íntimo, conferir Amós, capítulo 3, versículo 7, com Deus, conhecido em primeira mão só pelos poucos sob o antigo pacto, agora podia ser desfrutado por todos. Agora, todos receberam a unção messiânica. Existe um sentido em que a promessa do novo pacto se cumpre. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Jamais se ungirá um mediador humano requerido para ensinar-nos a conhecer o Senhor. Agora, todos os que recebem o Espírito de Jesus, o exaltado profeta Messias, participam da unção profética. Conferir 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Em Cristo, possuem o conhecimento pessoal e imediato de Deus. Todos, neste sentido, são profetas, sacerdotes e reis. O Pentecostes se dava no 15º dia da Páscoa. Era a festa das primícias, celebração e oferecimento da colheita. Êxodo capítulo 23, versículo 16, Levítico capítulo 23, versículo 15 e 21. Há, pois, certa conveniência no grande número e ampla representatividade étnica de convertidos naquele dia, as primícias do Evangelho na nova era. Mas o Pentecostes era também, como já notamos, crescentemente visto como uma comemoração da promulgação da lei no Sinai. Apropriadamente para esse dia, a exposição de Pedro indica que a economia peculiarmente mosaica se tornou obsoleta. O fim da era mosaica e a pregação e recepção universal do Evangelho são dois lados da mesma moeda. A vinda do Espírito marca o fim das limitações constituídas na transitoriedade da economia mosaica, divinamente ordenada, e do começo da nova era. O Pentecostes é assim retratado por Lucas como um evento de rica significação redentivo-histórica. Justamente como no Calvário, os padrões e promessas veterotestamentários encontraram seu cumprimento. Também é o caso do Pentecostes. O testemunho joanino. João registra um incidente ocorrido no dia da ressurreição que, depois de séculos, tem causado considerável dificuldade aos intérpretes de seu evangelho. Jesus apareceu aos discípulos e disse: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles
e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 21 a 23. Pentecostes joanino? Tem se tornado comum falar deste incidente como o Pentecostes joanino, na suposição de que ele serve à mesma função na teologia de João como o Pentecostes na teologia de Lucas. Isso implica que a reconstrução histórica tem dado prioridade à exatidão histórica a tal ponto que os acontecimentos podem ser radicalmente remodelados ou mesmo inventados de novo para os propósitos da história. À guisa de contraste, embora os escritos de Lucas tenham uma função teológica definida, ele os apresenta como o fruto da pesquisa histórica. Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. É possível, pois, perceber a síntese no Evangelho de João como uma peça de teologia funcional em vez de história? Bem à parte do interesse dogmático, ou seja, as implicações para a doutrina da Escritura, há boas razões para considerar estes incidentes como completamente distintos, embora teologicamente relacionados, dos incidentes do Pentecostes. De fato, o enfoque em João 20 é muito diferente daquele em Atos capítulo 1. Dentro da estrutura joanina, a vinda do Espírito é dependente da ascensão e exaltação de Cristo. João capítulo 14, versículo 16 a 17, capítulo 16, versículo 7. Na manhã do dia da ressurreição, Jesus indicara a Maria que a ascensão não havia ainda ocorrido. João capítulo 20, versículo 17. Seria uma notável inconsistência no pensamento de João se ele, no mesmo capítulo, retratasse os acontecimentos dessa tarde como o envio prometido do Espírito. O registro joanino sublinha duas coisas em relação às quais os atos de Jesus pareciam ser profundamente simbólicos. Primeiro, Jesus soprou sobre seus discípulos como Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O simbolismo é aquele do princípio de uma nova criação. Aqui, apropriando-se de termos paulinos, o último Adão agora tornou-se o espírito vivificante, escatológico. Segundo, Jesus equipou os apóstolos com seu próprio espírito para um novo estágio de seu ministério, no qual servirão em sua ausência como seus representantes ministeriais. Daí o enfoque da narrativa está em sua comissão para perdoar pecados. João capítulo 20, versículo 22 a 23, e conferir Mateus capítulo 16, versículo 19. Mais do que na vinda do Espírito, na qual todo o povo de Deus participará. Não obstante, implícito nisso está precisamente o cumprimento das promessas do novo pacto e do dom universal do Espírito. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27. Nesta conexão, a ausência de Tomé do grupo comissionado foi reparada na semana seguinte, João capítulo 20, versículo 26, quando foi convidado a pôr sua mão no lado ferido de Jesus, donde o sangue e a água fluíram, provavelmente insinuando, como veremos, que o dom do Espírito provinha de Jesus como o exaltado na crucificação. O Espírito e a cruz. Entre outras passagens do Evangelho de João, as quais derramam luz sobre o Pentecostes, particularmente significativas, são as palavras de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A festa dos tabernáculos se constituía numa ocasião espetacular. Suas cerimônias retrocediam-se à peregrinação no deserto e apontavam para os dias do Messias, quando a água vivificante de Deus seria usufruída. Isaías, capítulo 43, versículo 20, Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. E o Espírito seria derramado, Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27. A água era extraída do poço de Siloé e derramada no altar do templo todos os dias, exceto no último dia, como memorial das bênçãos que dera ao povo no deserto, quando Moisés extraíra água da rocha. Através de Zacarias, capítulo 9, Através de Zacarias, do capítulo 9 ao 14, o evento tornou-se associado ao triunfo antecipado de Deus e à bênção de Jerusalém, e apontava para um tempo em que a grande profecia de Isaías se cumpriria. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e meu cântico. Ele tornou-se minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai seu nome, tornai manifestos seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6. No último dia da celebração, conferir João, capítulo 7, versículo 37, a água cerimonial era representada com um drama especial. Nessa ocasião, somente a multidão festiva andava ao redor do altar 7 vezes. Tudo indica que foi nesse grande dia da festa que Jesus falou do dom do Espírito sob a forma de água viva. A bem notória dificuldade é deparada na interpretação de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, realçada pelo problema de identificar-se a citação da Escritura. Jesus falou do transbordarem-se as fontes de água viva, como diz a Escritura, mas não é citado nenhum texto específico do Velho Testamento, a que, pois, Jesus se refere. Duas traduções e interpretações possíveis se nos abrem envolvendo diferentes pontuações do texto grego, não pontuado. A escolhida entre eles envolve a pergunta: significa que devemos entender essas fontes a fluírem de interior do crente, o assim chamado ponto de vista oriental, seguindo o texto da NVI, a Orígenes e os pais gregos? Ou do interior de Cristo, o ponto de vista ocidental, seguindo a NVI, aos pais latinos? Os intérpretes permanecem divididos. Embora seja impossível ser dogmático, o ponto de vista teologicamente satisfatório é que Jesus mesmo é a fonte de água viva, o cumprimento da rocha golpeada por Moisés no deserto, em Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6, de quem flui a água viva, conferir 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ou o novo templo de Deus, divisado em Ezequiel 47, de onde emana as águas. Se esse for o caso, então, o que está em pauta é o dom do Espírito emanando de Cristo para seu povo. Portanto, dentro do contexto joanino, é através da morte de Jesus que o Espírito é entendido como vindo para a igreja. Cristo crucificado dará o Espírito. De seu lado flui tanta água como o sangue do perdão, a água do Espírito. Só quando for crucificado é que ele poderá dar o Espírito messiânico. Esta nota está profundamente embutida
na urdidura e textura da cristologia de João e dá a visão da tendência para doble entendre, que já observamos em seu escrito, no registro de João. Jesus, o Messias, se torna aquele que tem sede. Conferir João, capítulo 19, versículo 16, sob a maldição do pacto divino, Deuteronômio 38, versículo 48, de modo que aqueles que sentem sede, ele oferece o Espírito que estanca a sede. João, capítulo 19, versículo 30. Além disso, somente João é quem nota que quando um dos soldados perfurou o lado de Cristo, fluiu dali água e sangue. João, capítulo 19, versículo 34, e conferir 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8. A morte de Cristo tem sido vista tanto como um sacrifício pelos pecados, quanto como o meio pelo qual a água da nova vida no Espírito flui para nós. Isso é exatamente o que foi enfatizado na primeira afirmação editorial de João. Literalmente, o Espírito não fora ainda, visto que Jesus não havia sido glorificado. Uma interpretação gramaticalmente horizontal dessas palavras seria exegeticamente impossível, visto que o Evangelho já fala da pessoa e ministério do Espírito, por exemplo, capítulo 1, versículo 32 a 33, além do mais, anterior à glorificação de Jesus, o Espírito era tanto presente quanto conhecido. Conferir João capítulo 14, versículo 17, vós me conheceis, porque eu vivo convosco. A afirmação deve, pois, conter significação econômica, não ontológica. O que João pretende pode ser assim posto. Até a exaltação de Cristo, o Espírito de Deus não podia ser recebido em sua identidade econômica específica como o Espírito do Cristo, que ascendeu, por meio da exaltação de Cristo, que para João parece incluir sua morte vitoriosa. Ele seria recebido. Uma mudança adicional deste mesmo ensino se encontra em João capítulo 14, versículo 17, quando Jesus diz que o Espírito da verdade está com os discípulos e mais tarde diz que estará neles. O que está em pauta não é tanto uma distinção entre o Espírito somente estando com os crentes no antigo pacto, enquanto que no novo pacto habita neles, embora esse conceito conte com amplo apoio. Ao contrário, durante os dias de sua humilhação, o Espírito de Cristo estava em Cristo e, portanto, e neste sentido, estava com os discípulos. Na exaltação, porém, Cristo sopraria seu Espírito sobre os discípulos. Ele agora os habitaria em sua identidade como o Espírito do exaltado Salvador. Aquele que estava com eles na presença de Cristo, então estaria neles como o Espírito do Cristo encarnado e exaltado. O contraste não é posto tanto na maneira de sua habitação, como na capacidade em que habita. A doação do Espírito assim anuncia a exaltação divina de Cristo e à destra do Pai. É a expressão pública de sua coroação. Jesus está agora glorificado. Tudo isso é retratado nos acontecimentos do cenáculo. O Evangelho de João presta uma função explicitamente evangelística. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Parte de sua mensagem consiste em que o Salvador crucificado, em quem ele nos intima a crer também, concede o Espírito aos que nele confiam. Seu enfoque está no fundamento teológico para a fé e recepção do Espírito, enquanto que o interesse de Lucas está no desenvolvimento da forma histórico-redentiva da vinda do Espírito. É desnecessário, pois, recorrer a uma aglutinação dos acontecimentos de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, com o Pentecostes, a fim de interpretar os testemunhos de Lucas e João. Dentro deste contexto, o discurso de João
do capítulo 14 ao 16, aponta para os 4 aspectos do ministério do Espírito que derramam luz sobre quem ele enviou e o que ele realizará. Convicção e conversão. Em seu sermão de despedida, Jesus fez uma predição adicional da importância da vinda do Espírito. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. A aplicação imediata dessas palavras à igreja contemporânea destrói sua significação. Na primeira instância, antecipam um evento específico na história da redenção, ou seja, quando ele, o Espírito, vier. As palavras de Jesus não devem ser aplicadas à nossa situação contemporânea sem primeiro perguntar qual era a sua significação para os primeiros que as ouviram. São de fato uma profecia específica sobre os eventos do dia de Pentecostes e, consequentemente, são correlatas à afirmação editorial de João, capítulo 7, versículo 39. Lendo-as numa forma descontextualizada, o que estes versículos nos falam sobre nossa experiência deixa de levar em conta seu enfoque fundamentalmente cristocêntrico e histórico-redentivo. A vinda do Espírito e a convicção que ele produz se relacionam diretamente com o status de Cristo, que está revelado nela. Há uma íntima relação entre a promessa de João, capítulo 16, versículo 8 a 11, e os acontecimentos descritos em Atos, capítulo 2, versículo 22 a 24. Ali, no primeiro sermão de Pedro, ele deu testemunho da exaltação de Cristo, verdade essa que pela obra do Espírito no coração dos ouvintes os convence de seu pecado. Vós o matastes. E da justiça de Cristo, mas Deus o ressuscitará dos mortos. Conferir Atos, capítulo 3, versículo 13 ao 16. E do juízo, já que a ressurreição dos mortos, considerada como a condenação do príncipe das trevas e da morte e o precursor do dia do Senhor e do juízo final, aconteceu nele. Era impossível que a morte o retivesse. Pedro vê a vinda do Espírito não só como o cumprimento da profecia de Joel, mas também como o cumprimento do Salmo 16, versículo 8 a 11, e do Salmo 110, versículo 1, a qual antecipa a exaltação do Senhor e o período seguinte, no qual seus inimigos seriam subjugados diante dele. O resultado da proclamação do exaltado Senhor pelo Espírito capacitador ilustra o parâmetro esboçado em João, capítulo 16, versículo 8 a 11. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: que faremos, irmãos? Atos, capítulo 2, versículo 37. A obra do Espírito na convicção conduzia à conversão e o batismo ao arrependimento, fé e perdão. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos, capítulo 2, versículo 41. Inspiração. A segunda chave de João, do capítulo 14 a 16, para a significação da vinda do Espírito, é conectada com a função dos apóstolos na redenção das Escrituras do Novo Testamento. Perguntaram a Jesus por que ele planejou revelar-se aos apóstolos e não ao mundo,
João capítulo 14, versículo 22. Sua resposta faz recuar seu próprio ensino ao ensino do Pai. Sua resposta faz recuar seu próprio ensino ao ensino do Pai, com isso enfatizando sua autoridade e origem divinas e absolutas. João capítulo 14, versículo 23 e 24. Suas palavras equivalem a uma reivindicação à inspiração divina de seu ensino. Esta inspiração, acrescenta ele, não cessa com sua partida, pois quando o Consolador vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. João capítulo 14, versículo 16. A significação dessas palavras é também comumente destruída quando recebe aplicação imediata aos cristãos contemporâneos. A verdade, porém, é que constituíam uma promessa específica aos apóstolos que encontraram seu cumprimento na composição das Escrituras do Novo Testamento. Os evangelhos contêm suas memórias do que Jesus havia dito e ensinado. Nas cartas, encontramos mais iluminação que receberam através do Espírito Santo. Portanto, quando Jesus mais tarde falou que o testemunho deles seria ao do Espírito, o Consolador testificará de mim, e vós também testificareis, João capítulo 15, versículo 26 e 27, o exemplo permanente dessa atividade conjunta se encontra nas páginas do Novo Testamento, a qual é a obra do Espírito e, simultaneamente, também o testemunho dos apóstolos. Além do mais, em João capítulo 16, versículo 13 e 14, a promessa de que o Espírito dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Encerra a formação das Escrituras do Novo Testamento em ambos os seus aspectos, profético e plenitude cristológica. Não há dúvida de que essas palavras possuem uma significação contínua para os cristãos de hoje, mas não na maneira direta em que são às vezes entendidas. O Espírito me guiará a toda a verdade de uma maneira imediata. Ao contrário, elas indicam que é por meio do testemunho apostólico, agora escrito no Novo Testamento, não por meio de revelação direta dada pelo Espírito aos crentes individualmente, ou por meio de revelação corporativa para instruir os oficiais, reivindicação que foi desenvolvida no magistério da Igreja Romana, que se fazem conhecer a pessoa de Cristo, seu ensino e seus propósitos futuros. Comunhão. A vinda do Espírito inaugura a comunhão com Cristo, na qual o Espírito que habita Cristo agora habita com e nos crentes. Este elemento é realçado no discurso de despedida, quando Jesus promete aos discípulos outro Consolador, que seria seu equivalente econômico, já que ele é seu próprio Espírito. Jesus mesmo voltará para eles. João, capítulo 14, versículo 18. Não só na ressurreição, mas nessa nova forma. Esta perspectiva ilumina a força do que está expresso em João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. A vinda do Espírito equivale ao habitar de Jesus. Isto é para o bem dos discípulos, já que implica uma união tão estreita com Cristo que ele habita neles, não simplesmente com eles. Eis a razão por que Jesus explica a significação da vinda do Espírito assim. Naquele dia, ou seja, o dia em que o Pai lhes dará outro Consolador, igual o dia de Pentecostes, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e B, vós em mim, e C, eu em vós. João, capítulo 14, versículo 20.
A união trinitária e a comunhão do Pai e do Filho no Espírito é a analogia para a união e comunhão entre Cristo e seu povo. Já vimos a mesma questão formulada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Cristo se tornou Espírito vivificante. Ter o Espírito equivale, aliás, o próprio modo de ter o Cristo encarnado, obediente, crucificado, ressurreto e exaltado nos habitando, para que sejamos unidos a Ele, como Ele é unido ao Pai. É neste sentido que João vê a diferença que o Pentecostes faz no ministério do Espírito. Agora, como o vínculo de união com Deus, o Espírito habita todos os que creem nele como o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Este é um desenvolvimento de proporções notáveis. O Espírito que estava presente e ativo na concepção de Cristo como o líder da nova criação, por quem foi ungido no batismo, João capítulo 1, versículo 32 a 34, que o dirigia em todas as suas tentações, Mateus capítulo 4, versículo 1, capacitando-o em seus milagres, Lucas capítulo 11, versículo 20, comunicando-lhe energia em seu sacrifício, Hebreus capítulo 9, versículo 14, e defendendo-o em sua ressurreição, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 4. Agora habita os discípulos nesta identidade específica. Este é o significado das palavras de nosso Senhor, de outra forma impossível de compreender. Convém-vos que eu vá. João, capítulo 16, versículo 7. A profunda implicação experiencial disto é sumariada por Abraham Kuyper, abre aspas, o de que uma alma redimida necessita é de santidade humana, fecha aspas. Santidade angélica não serviria para o homem caído. Se é para sermos santos, tal santidade tem que ser operada em nossa humanidade. Isso é o que Cristo realizou. E agora o Espírito, de sua união com o Filho encarnado, traz esses recursos para afetar as vidas dos crentes. Em virtude de seu ministério em Cristo, ele pode agora habitar-nos para reproduzir a mesma santidade em nossas vidas. E assim, acrescenta Kuyper, abre aspas, o Espírito Santo encontra esta santa disposição em sua forma requerida, não no Pai, nem nele mesmo, mas no Emanuel, que, como o Filho de Deus e o Filho do homem, possui santidade nessa forma peculiar. Fecha aspas. Jesus mesmo expressa este ministério do Espírito laconicamente quando diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João, capítulo 16, versículo 14. Em certo sentido, os vários aspectos da implicação da redenção são simplesmente respostas bíblicas adicionais à pergunta: como o Espírito realiza essa obra? Processão. Ao discutirmos a revelação do Espírito no Antigo Pacto, notamos que é inevitável, na revelação progressiva, histórica e cristocêntrica, que só na vinda do Filho é que o Espírito, tanto quanto o Pai, João capítulo 14, versículo 9, se revelou plenamente. Portanto, esperaríamos que na vinda do Filho, o relacionamento do Espírito com o Pai e com o Filho também seria mais claramente desvendado. Em seu discurso de despedida, Jesus envia o Espírito da parte do Pai, como aquele que procede do Pai. João capítulo 15, versículo 26. Esta afirmação tem como alvo a significação trinitariana do Pentecostes. Embora seja Jesus quem envia o Espírito,
Isso ocorre em resposta ao seu pedido para que o Pai o faça. João capítulo 14, versículo 16 e 26. O Espírito é, portanto, enviado pelo Pai e pelo Filho como mediador. Há uma dupla fonte para sua missão. Ele avança para ela da parte do Pai e da parte do Filho. Em termos da trindade econômica, podemos, portanto, falar de um duplo envio. A Igreja cristã logo conseguiu geral concordância sobre este ponto, mas suscita-se a pergunta: esta mesma estrutura relacional caracteriza as relações essenciais e íntimas das pessoas na deidade? Este, naturalmente, é o maior problema teológico que chegou a dividir as igrejas oriental e ocidental desde o tempo do Grande Cisma, em 1054. A baliza das confissões cristãs de Nicéia, em 325, e Constantinopla, em 381, afirmava que a processão do Espírito era do Pai. Embora vários modos de descrever sua relação com o Filho eram informalmente empregados, a definição desta relação não foi considerada pela Igreja Universal como um resultado passageiro. H.B. Sweat habilmente sumaria a situação na aurora do quarto século. Abre aspas. A Igreja passou a buscar uma resposta às perguntas: de onde vem o Espírito? De Deus e de Cristo? Como ele se relaciona com o Pai? Como se relaciona com o Filho? Na África do Norte e Alexandria, a resposta já havia sido dada. Ele procede do Pai. Ele existe através do Filho. Mas nenhuma igreja, nem mestre individualmente, se havia aventurado a dizer: ele procede de ambos. Em contrapartida, tampouco ouvimos mesmo o mais leve sussurro em resposta: ele procede do Pai, e tão somente do Pai. Fecha aspas. Não obstante, paulatinamente, desenvolveu-se entre os cristãos da tradição latina a ideia de uma dupla processão. Por volta do tempo do Terceiro Concílio de Toledo, em 589, a fórmula corrente entre os cristãos ocidentais era entesourada na confissão em forma de credo, de modo que se confessa que o Espírito procedia que o Filho. A fórmula corrente entre os cristãos ocidentais era entesourada na confissão em forma de credo, de modo que se confessa que o Espírito procedia a Patre Filioque, do Pai e do Filho. Esse era o ponto de vista que havia sido favorecido por Agostinho, oriundo de sua compreensão da essência de Deus como amor. O Espírito procedeu do amor mútuo entre pai e filho, e ele mesmo era esse amor. E, portanto, o vínculo essencial entre pai e filho. Seu ponto de vista quase tornou inevitavelmente a posição dominante entre os cristãos ocidentais. Embora a confissão do filioque no uso litúrgico do credo não passasse sem contestação, por exemplo, pelo Papa Léo III. Mais tarde, depois do Grande Cisma, o Concílio de Florença, no século XV, sustentou que a doutrina do filioque era integral ao pensamento trinitariano correto, em vista do fato de que a única distinção teológica legítima entre pai e filho era a paternidade do primeiro e a filiação do segundo. O decreto do concílio para os gregos, 1439, expressou isso nos seguintes termos: visto que o Pai, através de geração, deu ao Filho unigênito tudo o que pertence ao Pai, exceto ser Pai, o Filho tem também eternamente da parte do Pai, de quem eternamente nasceu, que o Espírito Santo proceda do Filho. No Oriente, contudo, a cláusula sobre o filioque foi rejeitada sobre bases tanto eclesiásticas quanto teológicas. Ela jamais contou com o apoio de um concílio ecumênico, mas, para os teólogos orientais,
fundamentalistas, ela parece ameaçar a unidade da Trindade, postulando duas fontes para o Espírito, ou seja, o Pai e o Filho. Tal acusação, expressa de uma maneira particularmente veemente por Fótios, 820 a 891, o patriarca de Constantinopla, 858 a 867, não levou em conta a insistência ocidental de que a processão do Espírito era do Pai e do Filho como um. Aliás, embora Agostinho concorde que a processão era a patre filioque, ele mantinha que o Espírito procede principalmente do Pai. Além disso, não obstante, a Igreja Ocidental era profundamente suspeita na maneira como o Filioque parecia fornecer um suporte teológico à supremacia papal. Suspeita essa não destituída de fundamento à luz da história. O ponto de vista de que o Filho era a fonte do Espírito parecia aumentar mais o status do vigário de Cristo. Falando em termos gerais, o cristianismo protestante contemporâneo tende a impacientar-se com questões teológicas sutis e distinções tais como esta. Além disso, muitos exegetas modernos sustentam que a posição ocidental radicava-se numa exegese frágil, extraindo a processão ontológica das afirmações do Novo Testamento que refletem apenas a missão temporária do Espírito. Não obstante, os teólogos ocidentais estavam certos? É uma pena que a Igreja Ocidental tenha adotado a forma do credo que não contava com a adoção do Oriente, embora para mitigá-lo seja preciso lembrar-se de que a teologia cristã começou a desenvolver-se em duas tradições separadas geográfica e linguisticamente. A cláusula do filioque não foi tanto a causa quanto a ocasião do cisma. Em virtude das barreiras geográficas e idiomáticas, talvez seja inevitável que até certo ponto as duas tradições tendiam a falar uma à outra sobre o resultado em termos de passado, sem reconhecer adequadamente diferenças pressuposicionais. Isso foi especialmente evidente na preocupação dos teólogos orientais, que uma dupla processão ameaçava a unidade da deidade. Os teólogos orientais estavam pesadamente comprometidos com o ponto de vista da Trindade, no qual o Pai era visto como a fonte mestra da divindade de toda a deidade e, portanto, da divindade, tanto do Filho quanto do Espírito, e o único guardião da unidade da Trindade. A cláusula do filioque punha em risco este princípio de uma maneira prima facie. Em contrapartida, tudo indica que a teologia ocidental não possuía consistência suficiente para reconhecer o problema. Não chegara ainda o tempo de Calvino para expor-se o coração da diferença. Ele afirmou que o Filho e, por implicação, o Espírito possuía divindade não derivada. Ele é autóteos. No que tange às relações, existe mutualidade. Filho e Pai são noções mutuamente dependentes, mas cada pessoa da deidade compartilha de uma e a mesma divindade não derivada. Não há espaço para atribuição de origem de divindade, assim como não há espaço para subordicionismo de natureza essencial. O ponto de vista oriental, à guisa de contraste, contém em si mesmo uma tendência inerente para subordicionismo, na maneira em que ele vê a divindade de ambos, Filho e Espírito, como derivada do Pai. Nesse contexto, a dupla processão aparece como uma ameaça à unidade da deidade. De modo inverso, a doutrina da dupla processão parece fornecer uma dupla vantagem teológica. Ela sublinha o princípio de que Deus é, em seu próprio ser, o que ele revela ser em si mesmo, de modo que a trindade econômica é um genuíno, por mais acomodada que ela seja,
reflexo da trindade ontológica. Ela também indica uma relação entre o Filho e o Espírito, que é mais do que econômica, justamente como as ideias da geração do Filho por e a processão do Espírito de. O Pai indica a natureza da relação entre o Pai e ambos, Filho e Espírito. Não obstante, o ponto de vista ocidental encontra algum apoio direto da Escritura? Como já observamos neste aspecto, o consenso da erudição neotestamentária moderna se inclina a uma resposta negativa. A crux interpretum aqui é geralmente vista como estando em João capítulo 15, versículo 26. O consenso moderno consiste que isto tem referência à atividade econômica do espírito. O seguinte raciocínio representa o ponto de vista agostiniano. Como aquele que introduziu-se na igreja com refinamentos mais recentes, por exemplo, em Anselmo de Canterbury e Tomás de Aquino. Primeiro, o Pai envia o Espírito no nome do Filho, João capítulo 14, versículo 26. O Filho também envia o Espírito no nome do Pai, da parte do Pai, João capítulo 15, versículo 26. O Espírito vem, pois, no único nome de ambos, Pai e Filho. Embora este envio do Espírito seja econômico, ele está radicado nas relações pessoais e ontológicas da Trindade, Pai e Filho, sendo vistos como mais do que nomenclatura meramente econômica. O Filho envia o Espírito da parte do Pai. O Espírito, que é assim enviado da parte do Pai, procede ou sai do Pai. João capítulo 15, versículo 26. Se estas duas ideias, ser enviado e proceder, pertencem à mesma ordem de realidade, certa redundância parece estar vinculada a esta afirmação. Além do mais, uma clara distinção de sentidos é evidente nestas palavras. Jesus enviará. Tempsu, tempo futuro. O Espírito procede. Tempo presente, contínuo. Isso pressupõe que há uma distinção entre o enviar e o proceder, e não só no sentido em que o que é passivo com respeito ao enviar é ativo com respeito ao proceder. O enviar é uma ocorrência futura específica e se cumpre no Pentecostes. O proceder, contudo, parece ser constantemente veraz no tocante ao Espírito. Proceder do Pai constitui sua natureza. É axiomático para a integridade da teologia que Deus é como ele se revela ser. O enviar do Espírito pelo Pai, em algum sentido, reflete a processão do Espírito do Pai. Não fica implícito que o enviar do Espírito pelo Filho reflita sua processão do Filho? Segundo, o Espírito é o Espírito do Pai, visto que ele procede dele. Lemos também que ele é o Espírito do Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 6, a quem o Pai enviou, como enviou o próprio Filho. Como o Espírito é do Pai ontologicamente, antes de ser enviado pelo Pai economicamente, devemos também pensar nele como do Filho, tanto ontologicamente quanto economicamente. Do contrário, o que se pretende com o Espírito sonda as profundezas de Deus para fazê-lo plenamente conhecido a nós? Conferir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 13. Terceiro, não é uma consideração sem importância que sem o filioque não temos conhecimento da relação tanto ontológica quanto econômica do Pai com o Filho e com o Espírito, mas só conhecimento da relação econômica entre o Filho e o Espírito. Isso deixaria uma lacuna prima facie em nosso conhecimento de Deus como ele é em si mesmo, e uma área do conhecimento de Deus, a qual não pertence o princípio de que ele é como se revela ser, e resulta um agnosticismo em relação ao ser real de Deus. Se as relações econômicas da Trindade iluminam as relações ontológicas dentro da Trindade, que é o caso em todo o Novo Testamento, então, visto que o Espírito procede em sua missão de ambos, do Pai e do Filho, é apropriado pensar nele como procedendo pessoalmente dentro da deidade, ontologicamente neste sentido,
de ambos, do Pai e do Filho. Se perguntarmos, mas o que significa a processão do Espírito e como ela se distingue da relação do Filho com o Pai, poderíamos sentir-nos incapazes de uma resposta plenamente satisfatória e certamente uma resposta abrangente. Oportunamente, isso acoplado com perguntas tais como: de onde o Espírito procede eternamente, tem sido considerado como um reductio ad absurdum da posição clássica ocidental. Mas não precisamos preocupar-nos com isso. A processão pessoal ou ontológica do Espírito do Pai pode muito aceitavelmente ser vista como ao Filho e semelhantemente do Filho ao Pai. Neste sentido geral, podemos concordar com Agostinho de que o Espírito é o vínculo do amor entre eles. Sua relação mútua é distinta. No entanto, ambas experimentam o Espírito em comum, em mútua união e comunhão. Essa é precisamente a implicação da analogia de Jesus entre a união do Pai e o Filho, e a união do Filho e os crentes. Conferir João capítulo 14, versículo 20, capítulo 17, versículo 20 a 23. O mesmo Espírito é comum a ambas. O mistério do ministério do Espírito aponta, portanto, para a glória da comunhão do cristão com Deus. Nossa comunhão no Espírito é com o Pai e com o Filho. 1 João, capítulo 1, versículo 3.